Glória a Deus. Aleluia. Eu já quero entrar direto na palavra. Eu quero que você abra comigo. Livro de Gênesis capítulo 45, versículo 8. Gênesis 45, versículo 8. Que diz assim: portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Diga, foi Deus. Ele me impôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Vou repetir, Gênesis 45, verso 8. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me impôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Quem não sabe, eu estou contando aqui o ápice da história de José. Mas não conhece José? Esse foi o ápice da história de José. José do Egito. E esse José que agora se torna o governador de todo o Egito. Numa época onde toda a civilização se concentrava ali. O que tivesse de maior inteligência era ali. A mais alta tecnologia estava ali. E um homem que desde cedo recebeu uma visão, recebeu uma palavra, ele declara essas palavras para os seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. O título da mensagem de hoje é convergência. Diga, convergência. A palavra convergência é tudo que segue ou se direciona para o mesmo lugar. Convergência é quando você experimenta onde toda força, toda energia, tudo se concentra. Sabe quando você imagina o lugar certo, a hora certa, o dom correto, onde você se encontra pleno, onde você se encontra inteiro, onde todas as coisas convergem, onde tudo faz sentido. Quantos creem que Deus está trabalhando em você para te levar para o seu ponto de convergência? Diga eu. Pode levantar sua mão. Eu creio num Deus que, quando pensou em me criar, Ele planejou todas as coisas. E tudo que eu estou vivendo agora nada mais é do que um processo para ir ao encontro da minha zona de convergência. O que parece não fazer sentido agora, vai fazer sentido lá na frente. Porque não vivo pelo que vejo agora, eu vivo pelo que Deus me falou. Então o resumo da mensagem de hoje já vou resumir a mensagem de hoje, encontre seu lugar. O mundo precisa do seu dom. Quantos creem que Deus colocou algo que só você tem? Seu jeito, sua maneira, seu corpo, o jeito do seu cabelo, seus olhos, tudo foi feito para algo. A sua aparência, ela tem um porquê. Então encontre o seu lugar. O mundo precisa do seu dom. E não perca a visão que Deus te deu. Aqui foi o ápice da trajetória, da jornada de José. Só que quando ele ainda era menino, ele sonhou. Quantos aqui têm sonhado desde pequeno? E Deus veio colocando coisas dentro de você desde pequeno. Foi assim também com José. Quando ainda era criança, e ali o menor dos seus irmãos, o mais novo na verdade, ele sonha algo que deixou até o pai e a mãe meio assim. Os irmãos então, já ficou logo enfurecido. Esse menininho aí vem dizendo que sonhou, que um dia nós vamos nos curvar diante dele. Que é isso? Ele está maluco? Desde que você nasceu,
Deus vem fazendo você sonhar os sonhos dele. Deus vem colocando coisas dentro de você. Deus tem permitido circunstâncias que muitas vezes você não entendeu, mas foi justamente ela que trouxe você onde você chegou hoje. Teve coisas que doeu, machucou, mas todas elas cooperaram para o seu bem. Até aqueles momentos que você errou, Deus recalculou a rota. Claro, se você se arrependeu, Deus pegou aquilo e usou para te levar para a sua zona de convergência. Porque Deus, queridos, Deus não despreza nada. E a história de José nos mostra exatamente tudo o que aconteceu, desde o seu sonho, quando ainda é criança, mas depois um pouco maior, onde os irmãos não entendiam aquele amor que Jacó tinha por ele, ao mesmo tempo que o filho o mais novo parece que é o que entrega mais rápido as coisas, denuncia mais as coisas dos irmãos. Então José já procurava encrenca desde cedo, talvez falava um pouco demais, é porque ele tinha um sonho. E quando Deus te dá um sonho, você quer contar para todo mundo, sim ou não? Não é inteligente, mas você quer contar para todo mundo, sim ou não? E às vezes a gente até perde um pouco de tempo na vida, porque até descobrir que falar demais atrapalha, atrasa, mas ainda assim Deus chega de novo, mais uma vez, e fala: e agora, você aprendeu? Eu confesso que eu ainda estou aprendendo, às vezes eu ainda falo demais. Também que Deus colocou Rosângela na minha vida. Mas quando Deus coloca coisas dentro de você, você já quer, E no momento que José recebe o sonho, ele já foi contando para todo mundo. E contou logo para os seus irmãos. E aí começa a perseguição desde cedo. E aí a gente sabe que ele chega a ser vendido. Antes de ser vendido, a decisão era matar. Um irmão teve compaixão, falou: não mata não, senão vai entristecer papai. Papai ama muito ele. Vamos jogar ele no poço até decidir, no buraco. Aí decidiram: tá bom, vamos fazer de conta que uma besta comeu ele aí, um bicho comeu ele no deserto. Vamos sujar aqui me ajuda aí que fugiu o nome. A túnica colorida, algo bem especial, um presente, suja ali de sangue de um animal. Avisa para o pai que o bicho comeu o filho. E aí, na verdade, passa uma galera, uma comitiva, indo em direção ao Egito. E José é vendido, depois preso. Mas o detalhe é: José tinha um sonho, José tinha uma visão. Deus já havia mostrado qual seria o lugar dele. Deus já havia dito para ele qual era o sonho dele. Deus já havia plantado o sonho dele no coração de José. Então José sabia qual seria o seu lugar. E é muito importante você saber qual é o seu lugar. É muito importante você saber, você encontrar o seu lugar, porque o seu dom, o dom que Deus colocou em você, tem um ambiente propício, tem um lugar convergente, tem um lugar onde tudo vai se encaixar. Gildo, mas não chegou a hora. Continue. Deus colocou algo especial em você, por isso você não precisa se comparar com ninguém. E Deus está te levando para um lugar, onde esse lugar tudo vai fazer sentido. Então existe um lugar, diga lugar. Existe um dom, diga dom. E você não pode perder a visão, diga visão. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia ou não havendo visão, o povo se corrompe. Só a parte A. Não havendo visão, o povo se corrompe. Quando você esquece do que Deus te falou, e quando eu disse, desde quando você nasceu, Deus aí colocando coisas. Hoje eu consigo lembrar de sonhos que eu tive quando menino, e eu fico: uau, agora está fazendo mais sentido. Eu achava que eu era maluco, e ficava conversando sozinho, imaginando eu fazer algumas coisas, e agora as coisas têm começado a se encaixar, porque Deus já me conhecia lá. Na verdade, Deus já me conhecia antes de eu chegar aqui nessa terra. Então, por isso que não havendo visão, o povo se corrompe. O que é se corromper? Se distrai, se desvia do caminho. Se você esquece, imagina José, se ele esquecesse do sonho dele quando ele foi jogado numa cova.
Se ele esquece o sonho dele ali, e se ele esquecesse o sonho quando ele foi preso, Deus desistiu de mim, então ele não está aqui. Não, ele não desistiu, ele tinha uma visão, e porque ele não desistiu da visão, porque ele não esqueceu a visão que Deus tinha para ele, onde ele estava, ele governava. A mensagem de hoje vai fazer completar um pouco da mensagem de sábado passado. Se você não viu, tá nas redes sociais, tanto no YouTube quanto na nosso Spotify. Então, visão, sem visão, se você não tem visão, a vida vai te levar para qualquer outro lugar. E você precisa permanecer firme naquilo que Deus te mostrou, não importa a situação de agora, não importa, talvez você está sendo caluniado agora. E talvez você falou também demais, assim como José, e tem pessoas falando, endoidou, olha lá, disse que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Aí você já aprendeu, né? Agora só vai falar para as pessoas certas. Não perca a visão. Sem visão nós nos corrompemos. Se você esquece o que Deus te mostrou, e o que Deus continua te mostrando, você se distrai, você se desvia, você para ou afasta daquilo que Deus chamou você para fazer. Por isso que nada pode fazer você perder a visão. Diga visão. Olha que versículo interessante. Provérbios 22:2 diz assim, não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Não existe diferença entre rico e o pobre. Deixa eu explicar aqui. Aqui não é porque Deus fez uns para ser pobre e outros Deus fez para ser rico. Deus é um Deus rico. Deus é um Deus próspero e quer que todos sejam prósperos. Quantos acreditam nisso? Então o que o texto quer dizer? Peraí, não existe diferença, ou seja, Deus fez os dois. É isso que o texto quer dizer. Deus fez os dois. E a palavra pobre aqui, é que a gente quando fala pobre, você imagina a ideia de necessidade, né? Ter necessidade de algo. Não. Pobreza aqui, e rico aqui e pobre aqui rico quer dizer alguém que produz, produtivo, e pobre aqui é o mesmo que improdutivo. Ou seja, Deus fez os dois. Agora, se um vai ser produtivo e o outro improdutivo, vai depender da mentalidade de cada um. Vai depender se ele tem visão ou não. Vai depender se ele está valorizando o que Deus colocou dentro dele ou não. Vai depender se ele realmente acredita que Deus o fez para um propósito específico. Se você não acredita que Deus te fez para algo específico, se você não acredita que Deus colocou dons em você, se você não acredita que existe um lugar, se você não acredita que tem uma tarefa, uma missão específica para você, você vai se tornar um improdutivo. Então a decisão de fazer a vontade de Deus, de não perder a visão, de usar o dom, de encontrar esse lugar é nossa. E com a vida de José nós aprendemos que não importa a circunstância, não importa a idade, não importa o tempo, não importa o momento, não importa o que falam, o que importa é o que Deus diz, o que importa é a visão de Deus, o que importa é você não desistir de viver no lugar, ou de encontrar o lugar que você foi preparado para viver e ministrar acerca do reino de Deus. Diga, Deus anuncia o fim desde o princípio. Isaías 46, versos 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Diz assim: lembrem do que aconteceu no passado e reconheça que só eu sou Deus. Vou repetir. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Deus anuncia, vou repetir essa parte. Desde o princípio, anuncio as coisas do futuro.
O que é anunciar, queridos? O que sai da boca de Deus. Sabemos que quando ele fala o haja de Deus, é a criação de algo. Então quando Deus anuncia, quando sai algo da boca de Deus, é porque já está pronto. Quando algo sai da boca de Deus, é porque já existe. Então não pense que você foi criado e é depois que Deus criou você, Ele olhou para você e falou, deixa eu ver porque vai servir. Ele olhou assim e falou, não, deixa eu ver. Não, Deus não é assim, queridos. Antes mesmo de você for formado, criado e lançado aqui nessa terra, o plano já estava feito. Deus já sabia o fim. E aí quando Ele te colocou aqui na terra, você acha que a sua vinda aqui foi só, humana, física? Não. Quando Deus decidiu um momento, eu nasci 31/12 de 1984. Anota aí, 31/12. 1984 você pode esquecer, 31/12. Deus escolheu o ano. Eu sempre gosto de ver documentários acerca o que estava acontecendo no mundo em 1984, ou entre 80 a 90, porque foi essa época que Deus decidiu me colocar no mundo. Tinha algo aqui para eu ver. E é por isso que eu gosto de Novo Som, Ailton Senna e outras galera mais aí. Pode denunciar tudo, não. Ninguém nem sabe quem é Novo Som, né? Hoje eu fiquei feliz que eu vi que eles estão cantando ainda as mesmas músicas. Do nada eu vi um videozinho e falei, uau! Tá, continuando. Quando Deus te lançou aqui, queridos, Deus já sabia o que estava aqui, porque Deus já sabe o futuro, e falou, agora eu vou criar Rodrigo. Agora eu vou criar Bruno. E já está tudo pronto. Antes de te jogar aqui, Ele já tinha preparado todo o plano. Por isso que você não pode se apartar de Deus, porque Ele é o único que conhece o seu futuro. A visão de Deus a seu respeito está em Deus. E o dom que você precisa para ministrar esse mundo já está dentro de você. Então existe um lugar, e quando eu falar lugar, não se prenda a um local físico, não, tá? Quando eu falar lugar, pense num campo numa ambiência, no seu dom e na solução que você tem para esse mundo. Seja na igreja, trabalho ou qualquer lugar. Então Deus anuncia as coisas. Ele anuncia no princípio o que vai acontecer no futuro. Ou seja, o que Deus começa, Ele já terminou. Deus já sabia qual era o futuro, o fim de José. Só que claro, Deus não é besta, Deus não contou todo o processo quando José era jovem. E talvez você está meio assim no mundo, porque peraí, mas Deus falou e eu estou passando por isso. Pois é, se Deus contasse tudo, talvez você já tinha desistido. Mas o mesmo Deus que te criou, que te formou, que te lançou aqui, é o mesmo Deus que continua te mantendo. Existe um lugar, existe uma zona de convergência, onde o seu dom se encontra com o seu propósito, que se encontra com a sua vida, que se encontra com a sua mensagem, e aí você começa a transformar o mundo, e aí que você começa a manifestar o reino de Deus, porque você foi feito para um propósito específico, e existe um lugar que é só seu, ninguém pode tomar conta desse lugar. É claro que Deus, o propósito dele vai prevalecer. Se eu não quiser, Deus vai levantar outra pessoa. Os planos dele vão continuar a prevalecer. O propósito de Deus prevalece. Mas se você decidir não abandonar a visão, se você decidir valorizar o dom, aquilo que Deus colocou em você, existe um lugar só seu. Existem pessoas que só você vai tocar, tem pessoas que só eu vou tocar. Quando você começa a entender isso, as coisas começam a mudar ao seu redor. Então o que é que nós aprendemos com o que acabamos de ler? A visão vem do fim que Deus já terminou.
Deus fala as coisas que ainda vão acontecer, ou seja, Deus termina, depois Ele começa. O pastor Rony já ministrou uma palavra a respeito disso, fantástica. Um dia eu chego no nível do pastor Rony para ministrar. Deus termina, depois Deus começa. Quando Deus começa, já existe prova de que Ele terminou. Então, queridos, de novo, se você nasceu, essa é a evidência que Deus já terminou. Se você nasceu, essa já é a evidência. Se você queria entender, será que realmente tem um propósito para mim? Tem, você nasceu. Será que faz sentido eu viver aqui? Faz, você nasceu. Enquanto Isaías, sou ir para Isaías só um pouquinho. Isaías dizia que ele era uma simples criança. E o que é que Deus dizia para ele? Antes de você nascer, te fiz profeta. Eu poderia citar todos aqui, né? Davi, Gideão, Jeremias. Cada um vinha com a visão física. E Deus vinha com a visão do futuro. Só que lembra que a visão do seu futuro, na verdade é o passado de Deus. Vou explicar isso aqui melhor. Seu nascimento foi iniciado pelo seu fim, ou seja, o seu futuro é o passado de Deus. Não é que Deus está limitado, é presente, passado e futuro, mas o seu futuro, aquilo que ainda vai acontecer, já é realidade em Deus. Estão entendendo? Está claro, sim ou não? Então, enquanto talvez você, assim como Isaías, estava dizendo, mas eu sou só uma criança. Ele, não, você está uma criança, mas eu te fiz profeta. Para você entender melhor, você não é um experimento divino. Deus não criou você para ver, vou ver se dá certo. Não, queridos. Você só experimenta algo quando não tem certeza do resultado, não é isso? Você não sabe o que vai acontecer, você faz um experimento. O que é um experimento? Eu não sei qual vai ser o resultado. Aí eu pego, começo a criar aquela coisa e começo a fazer testes. Com Deus não é assim. Deus, Ele já tem todo o poder. Deus é Deus, não precisa explicar, né? Deus é Deus. Então Deus não criou você para tentar, vou ver se vai dar certo. Não, queridos. Se não dá certo, aí já não é culpa de Deus. Mas se você não perder a visão nele, se você valorizar o que Ele colocou dentro de você, por isso que a palavra diz, né? Ser fiel no pouco, sobre o monte colocarei. É ser fiel a tudo que Deus coloca nas suas mãos. Mas Deus me chamou para multidões e eu agora só tenho acesso a 2 pessoas. Pois é, seja fiel no pouco. O dom eu entendo como ferramenta. A gente vai aperfeiçoando. E aí você vai se encontrando com o seu lugar, até chegar no seu lugar de convergência. Qual o segredo então, Gildo? Continue andando. Não pare. Mas me jogaram numa cova. Não pare. Mas me venderam. Não pare. Não perca a visão. Então Deus te mostra no começo o que está no fim. Então, fim é o mesmo que propósito. Diga propósito. Agora, o que você vê no começo é a sua visão. Diga visão. O que Deus te mostra no início, a sua visão. O fim, o ápice de tudo, aí é o seu propósito. A única coisa permanente em sua vida é a sua visão. As outras coisas, elas vão ser temporárias. Tudo que você vê no seu espírito, isso é que é real. O que você vê no espírito, que Deus te mostrou no seu espírito, isso é que é real. O que a palavra diz? Fé é certeza do que você não vê. E qual é a nossa missão? Trazer à existência
aqui, aquilo que já é real no regiões celestiais, que é o reino que você faz parte. Então tudo que você vê no seu espírito é real. Por isso que Eclesiastes 7:8 diz assim, ó: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E a gente aqui está muito acostumado, a gente é muito empolgado quando começa uma coisa, sim ou não? Quando começa, você viu? Inauguração, quem é que gosta de inauguração? Começo. Todo mundo gosta de uma inauguração. Roupa nova. Você compra roupa nova e ela nem encaixa direito. Mas depois de muito tempo, quando você já não quer mais ela já caminha junto com o seu corpo. Já moldou. Melhor é o fim do que o começo, porque o fim é a plenitude, é o ápice. Você entende? Foi Deus que me trouxe aqui. Pensa aí, gente. José olhou para os seus irmãos, aqueles que representam as tribos de Israel, os filhos de Jacó, que vendeu o seu irmão mais novo, ainda mentiu para o pai, dizendo que estava morto. E ali José, governando o mundo, pode-se dizer, mandava em tudo. Poderia, numa olhada, os caras mandar matar os irmãos ali. Só que quando você entende que você está sendo levado para a sua zona de convergência, e você olha mesmo para aqueles que falaram mal de você, para aqueles que te venderam, para aqueles que te pisaram, para aqueles que te caluniaram, aqueles que tentaram atrapalhar os sonhos de Deus na sua vida, você vai olhar para eles e vai dizer: foi Deus que me trouxe aqui. O cara olhou para os irmãos, e ele, gente, é humano, tá? José é humano, ele deu um grito que o palácio todo estrondou. É claro que lá dentro tinha uma vontade de matar, só que ele não tinha perdido a visão. E aí quando ele entendeu, se eu não tivesse aqui, não só vocês, mas parte da humanidade estava morta, porque foi 7 períodos de muita abundância, 7 anos, mais 7 anos de fome. E quem é que tinha a estratégia? Quem é que tinha o domínio? Quem é que tinha o governo? Quem é que tinha a informação? Quem é que tinha acesso ao céu? Quem é que tinha acesso aos detalhes? José. E aí por isso ele olha para os irmãos e fala: não foi vocês, foi Deus que me trouxe aqui. E para a gente pensar um pouco mais sobre Deus começa e depois termina, então, ou melhor, o que Deus termina, o fim é melhor do que o começo, porque quando primeiro Deus termina e depois Ele começa. Olha o que diz esse versículo, Apocalipse 13:8 diz assim, ó: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Espera aí, nós não anunciamos, né? Mais de 2000 anos atrás, Jesus veio aqui e Ele se entregou e Deus moeu Ele, e aí hoje nós temos acesso. Pois é. Só que isso que aconteceu aqui, que nós vimos com os nossos olhos no reino invisível, já havia acontecido. Então, na verdade, Jesus, antes de ter acontecido a morte dele aqui, ele já havia morrido antes da fundação do mundo. O que a gente entende com isso, queridos? Você também foi criado na fundação do mundo. Na verdade, antes de tudo aqui ser criado e formado, você já existia em Deus. Diga amém. A sua visão vai preservar a sua vida. Sem visão, a morte vai te destruir. Seu passado te destrói, mas o seu futuro te mantém vivo. Vou repetir: a sua visão, a visão de Deus para a sua vida,
a sua visão vai preservar a sua vida. Sem visão, a morte vai te destruir, porque você não vai entender. Se você se mover pelas circunstâncias, a morte vem e te destrói. O seu passado te destrói, mas o seu futuro te mantém vivo. Que futuro, Gil? Do seu futuro que já é real em Deus. Lembra que o encontro que Jesus teve com Paulo, o que é que Deus fez? O que é que Jesus fez ali? Deus tirou a vista de Paulo para mostrá-lo sua visão. Paulo tinha um dom, Paulo tinha uma grande influência, mas para que ele usava? Ele não sabia para que deveria usar aquele dom. Olha a importância do seu dom se encontrar com o seu lugar convergente. Quando o seu dom, ele é usado de maneira sem a visão de Deus para a sua vida, esse mesmo dom que era para produzir vida nas pessoas, ele vai produzir morte. Um profeta que recebe palavras de Deus, e todos aqui podem receber palavras de Deus, mas se você não entende a visão de Deus para a sua vida, a mesma palavra que pode produzir vida em alguém, também pode produzir morte. Paulo já era muito influente, Paulo tinha acessos que poucos tinham, mas ele ainda não entendia acerca da visão de Deus para a vida dele. Então ele usava todo aquele dom, toda a sua influência, e era o quê? Um assassino de cristãos. E aí o próprio Jesus tem aquele encontro com ele e fala: mas Saulo, o nome dele ainda era esse, por que você me persegue? E aí Deus faz ele ficar o quê? Cego fisicamente, para mostrar depois a visão de Deus para ele, a visão espiritual. Então, a vista de Paulo estava atrapalhando a visão de Deus para ele. A vista de Paulo, por isso que a palavra diz: se você quer viver por fé, você não pode. Quem vive por fé não vive por vista. A vista de Paulo estava embaçando o plano de Deus para a vida dele. E aí o que é que Deus faz? Escurece as vistas dele. Depois precisa vir um outro irmão, Ananias, ora para as escamas caem. Só que agora, quando os olhos dele se abrem, depois de um encontro com Jesus, a visão de Deus para ele estava escancarada. Então, se talvez, assim como Paulo, que com certeza Deus também mostrou Paulo a visão acerca da vida dele quando ainda era menino, mas aí mesmo na sua idade adulta isso estava embaçado. O que eu quero dizer com isso? Se está clara ou não a visão, Deus pode te levantar hoje e abrir os seus olhos espirituais, e você caminhar para a sua zona de convergência, encontrar o seu lugar, e que o seu dom, para que o seu dom seja usado para transformar as pessoas. O que Deus faz? Acho interessante na Bíblia que muitas vezes Deus faz questão de mudar o nome. Saulo vira Paulo, Jacó vira Israel. E nome fala muito de identidade. Quero declarar sobre a sua vida agora. Quero que você curva a sua cabeça. Se até o dia de hoje sua visão estava embaçada, Deus quer fechar os seus olhos físicos para abrir os seus olhos espirituais. Deus quer hoje deixar claro o dom que Ele colocou em você. Deus quer hoje, se você esqueceu, Ele quer te lembrar hoje da visão dEle para ti. Começa a lembrar daquilo que você fazia com tanta alegria, mesmo quando criança. Talvez Deus te chamou para treinar pessoas e você deixou essa visão de lado, mas quando você lembra lá de quando você era uma criança, você gostava de brincar de escolinha, e ali você treinava pessoas.
Não sei o que Deus está te fazendo lembrar, mas Deus veio desde quando você nasceu, limpando você, mudando você, restaurando você, para você encontrar o seu lugar, para você estabelecer o reino com aquilo que está em você, com o seu dom. Tudo que você precisa já está dentro de você. Reino, o próprio Deus habita dentro de você. A visão de Deus para você não está fora de você, está dentro de você. Seu jeito. Por que você gosta do que você gosta? Por que você fala tanto de certo assunto? O Espírito Santo está te lembrando e te mostrando agora. Mas por que você, quando vê crianças, você fica tão apaixonado e quer fazer diferença naquela vida? Porque quando você vê pessoas e que você entende que elas poderiam ser prósperas financeiramente se elas fizessem isso e aquilo, e você tem até a maneira de ensinar elas, e isso incomoda tanto você, talvez essa seja a sua zona de convergência. Talvez esse seja o seu lugar. Deixa eu te dizer, vai aparecer na vida muitas oportunidades que estão bem distante do seu lugar. E talvez por necessidade, talvez só pelo dinheiro, você vai aceitar essas propostas só por conta do salário. E talvez onde você está, ou o que você está querendo fazer, não tem nada a ver com o que Deus chamou você para fazer. Talvez você quer fazer algo só para agradar alguém. Porque meu pai ou minha mãe pediu. Porque minha tia, minha avó pediu. Ei, qual a visão de Deus ao seu respeito? O que você faria, mesmo se não precisasse pagar você? Imagina que você não precisasse de recursos financeiros. O que você estaria fazendo hoje? Quando você encontra a sua zona de convergência, quando você começa a entender o seu lugar, Deus vai começar a aumentar a sua influência, porque agora você começa a encontrar o lugar certo, você começa a entender qual é o dom que flui de você, você agora está conectado com a visão de Deus. Aí aquilo que você faz com muita alegria, você vai até ser pago para isso. Aquilo que você não faz, você faz sem nenhum esforço. Aquilo que você faz questão de acordar cedo para fazer, Deus quer te mostrar esse lugar. Ele está levando você para esse lugar. Gildo, mas eu sou jovem, e como é que é isso? Enquanto jovem, abrace tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Pergunta: Deus, eu abraço aqui? Sim. E à medida que você vai crescendo, se você vai honrando a Deus, o próprio Deus vai soprando o seu nome em outros lugares. Talvez hoje você está num ambiente que parece que, isso aqui não faz sentido com a minha visão. Sim, mas esse lugar é a preparação para quando você chegar, como José chegou para ser governador do Egito. Ele tinha passado por todo um processo. Ali sim ele tinha uma inteligência emocional para saber que Deus estava com ele. Ele sabia quando Deus falava com ele, porque mesmo na prisão, mesmo injustiçado, ele trouxe revelação de sonhos. Talvez o ambiente que você está agora você não acredita ser tão propício para aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas se você sente que Deus está contigo e a sua visão, a visão de Deus para a sua vida é clara, você está sendo preparado para o seu lugar de convergência. Quero que você fique de pé agora. Você pode fechar os seus olhos, estender suas mãos assim à sua frente. Pai, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos nessa hora. Quando o Senhor nos fez, Pai, o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um propósito. E eu declaro, Pai, que aqui nenhum desses morram sem viver o propósito do Senhor. Eu declaro para que nenhum desses morram sem encontrar o lugar de atuação, o lugar onde o dom deles faz sentido. Eu oro, Pai, e declaro agora para que toda distração seja anulada, todo
todo embaçamento da visão física, daquilo que o mundo mostra, seja lançado fora agora, mas que a visão espiritual deles sejam abertos. Eu declaro agora, Senhor, que toda ansiedade acerca do futuro desapareça agora. O Senhor mesmo nos ensina a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque se existe uma visão, se existe um dom, se existe um lugar, é porque tem um Deus que sabe exatamente do que nós precisamos hoje e agora. E eu te peço agora, Pai, que nenhum seja iludido, nenhum, Pai, se perca, nenhum se corrompa, mas continue firme. Continue firme na visão que o Senhor já os entregou. Se você ainda não sabe, e talvez não é claro a visão de Deus a seu respeito, eu queria que você pedisse ao Senhor e falasse: Senhor, eu quero ouvir, eu quero me alinhar. E aí você vai perceber que Deus já está mostrando isso a você há muito tempo. Deus te chamou para restaurar, trazer os princípios do reino de Deus na área da economia, dos negócios, esse é o seu lugar. Se Deus te chamou para restaurar a área da educação, esse é o seu lugar. Se Deus te chamou para restaurar, trazer os princípios do reino na área da saúde, esse é o seu lugar. Se Deus te chamou para viver como no ministério, viver no ministério, estabelecendo o reino de Deus, esse é o seu lugar. Não havendo profecia ou não havendo visão, o povo se corrompe. Por isso que você não pode perder a visão de Deus a seu respeito. E Deus está a todo tempo dizendo: filho, filha, esse é o caminho, esse é o lugar. Se você só perceber um pouco, você vai entender que Deus está te levando para esse lugar. E talvez aquilo que parece que vai te matar agora, na verdade, isso só está te deixando mais forte para o próximo passo. Mais, Senhor, mais, Jesus. Eu quero convidar aqui agora todo o pessoal que se formou agora na Life School, a nossa turma 5, todos que formaram, vem aqui à frente. Vocês continuem recebendo, o Espírito Santo está fazendo algo poderoso aqui. O pessoal vai ficar aqui na frente, olhando para lá. Enquanto eles vêm para cá, eu queria que você fechasse seus olhos, coloque a mão no seu coração. Essa foi a nossa turma 2023, o Life School. Tira a mão do coração e dá uma salva de palmas a essas pessoas que estão aqui. Glória a Deus. Agora coloca a mão no seu coração de novo. Feche seus olhos. Eles vão sair daqui agora, eles vão colocar a mão no ombro de vocês e eles vão declarar algumas palavras. Eu queria que vocês nessa hora só recebessem. Com seus olhos fechados, eles vão tentar chegar. A ideia é tentar orar por todos. Então sejam breves, tá, nas orações, e para a gente alcançar todos. Ninguém vai empurrar ninguém, fique em paz. Só vão tocar bem levemente no seu ombro. Eles vão declarar uma palavra de Deus para a sua vida. Mas eu queria antes que você se preparasse para isso. Se prepare para isso. Eu queria que você nem orasse agora, só se preparasse para receber uma oração. Foca no Espírito Santo agora, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Os que estão aqui recebam agora palavras. Espírito Santo, vem. Nós somos os teus ministros. Sim, Senhor. Nós dizemos sim à tua vontade. Sim, Senhor. Nós cremos que o Senhor não está fazendo experimento de nós, não. Nós podemos realizar porque o Senhor é um Deus perfeito. E tudo que nós precisamos, o Senhor já colocou dentro de nós. Nós pedimos mais a tua presença. Turma do Life School pode começar a ministrar agora. Pode sair.
Alguns vão lá para o fundo, outros já vêm aqui à frente, depois outros no meio, se dividam. E você que vai receber a oração, eu queria que você só recebesse. É muito importante você apenas receber a oração. O som vai deixar um pouquinho baixo, só para não atrapalhar lá. Mas é muito importante você só receber. E se você não receber a oração, você pode levantar a mão, chama alguém, que essa pessoa vai chegar até você. Deus, nós queremos mais a Tua presença. Mais a Tua presença. Nós oramos. Nós oramos. Sejam intencionais em entregar uma palavra. Só coloque a mão no ombro, tá? Bem leve. Mais Deus. Mais Deus. Nós declaramos, Pai, espírito de libertação agora, que as mentes sejam abertas, olhos sejam abertos agora, que cada um seja ministrado agora, e eles recebam a palavra do céu, eles recebam a palavra de alinhamento, eles recebam a palavra específica. Mais Deus. Mais Deus. Você que vai receber a oração, só receba a oração. Mais Deus. Mais Jesus. Mais Jesus. Nós queremos mais a Ti, Jesus. Mais, Senhor Jesus. Levanta sua mão para as pessoas se identificarem. Mantenha sua mão estendida para alguém chegar até você. Tem mãos estendidas aqui na frente. Você que não recebeu oração, pode levantar sua mão. Aí quando chegar até você, você abaixa a mão. Pessoal, tem gente aqui na frente com mãos levantadas. Tem muitas mãos levantadas aqui na frente. Nós declaramos mais do Teu poder, Pai. Nós declaramos céus abertos agora. Nós declaramos a cura do Senhor, a realidade do Senhor agora, em nome de Jesus. Mais. Mais. Mais, Deus. Tem mãos aqui na frente levantadas. Mais, Deus. Só recebam, recebam, só recebam. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Nós declaramos o poder do Senhor, a realidade do Senhor agora, em nome de Jesus. Deixa Ele curar você, deixa Ele abrir os seus olhos, deixa Ele alinhar você com os planos dEle agora. Sim, Espírito Santo. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós pedimos mais da Tua presença. Você continue aberto para o que o Senhor está fazendo. Continue aberto para o que o Senhor está fazendo. Sonhos de Deus, o plano de Deus é que você só saia daqui com o seu propósito cumprido, com o seu legado. Deus não deseja que você saia daqui sem cumprir o seu propósito, sem você viver a realidade dele. Deus não te fez por acaso, você não nasceu por acaso. Existe um lugar onde a sua vida se encontra com o seu dom, que se encontra com o seu propósito, e as pessoas são transformadas através daquilo que Deus já colocou em você. Mas Deus, acende a luz do público. Quem não recebeu a oração, levanta sua mão bem alto. Tem muita gente de mão levantada. Pode levantar bem alto assim, ó. Tem mãos aqui na frente.
Quando chegar até você, você abaixa a mão. Sim, Senhor. Deus está fazendo maravilhas aqui. Deixa a luz acesa que o pessoal vê as mãos. Sim, Deus, sim, Deus. Sim, Deus. Declare uma palavra. Seja intencional em declarar uma palavra. Ouça do Senhor e entregue uma palavra. Sim, Senhor. Você que não recebeu a oração, mantenha a mão levantada para facilitar. Vai cansar, você levanta a outra. Tem mãos ali. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Pai. Sim, Jesus. Declaramos visão dos céus. Nós declaramos a graça do Senhor. Nós declaramos a vida do Senhor. Se tiver mais alguém que não recebeu a oração, levanta sua mão. Levanta bem alto sua mão se você não recebeu. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Agora todo mundo, levanta suas mãos. Senhor, nós declaramos o renovo do Senhor. Nós declaramos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu declaro agora, Pai, uma mente transformada, para que todos experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu declaro, Pai, mais uma vez, que ninguém saia deste mundo sem viver os teus sonhos, sem viver os teus propósitos, sem viver a vida do Senhor. Eu declaro agora, Pai, que eles entendam que tudo faz parte de algo muito maior e que vale a pena deixar o mundo, vale a pena seguir Jesus. Eu declaro a realidade do Senhor. Eu declaro, Pai, a anulação de todas as mentiras de Satanás. Eu declaro, Senhor, que o pecado não tem mais domínio sobre a vida deles, porque Jesus já pagou todo o preço. Eles podem sair dessa vida escrava para viver os sonhos do Senhor. Eu declaro, Senhor, que haja arrependimento. E arrependimento é mudança de rota, é a metanoia, é mudar a direção. Que haja arrependimento, que haja mudança de direção, para que todos, meu Pai, se convertam, converter para a direção do teu propósito. Que eles agora entrem na direção para o lugar de convergência, para o lugar, meu Pai, onde o propósito é claro, para o lugar, Senhor, onde eles vão governar, eles vão reinar. Eu declaro, Senhor, que todos um dia podem olhar para os céus e para a humanidade e dizer: foi Deus que me trouxe aqui. Diga: foi Deus. Fala: é Deus, o grande eu sou, aquele que quando começa é porque já terminou, aquele que anuncia no princípio o meu futuro. Diga: é Deus, o grande eu sou, que sabe tudo acerca de mim. Diga: nele eu creio, nele eu confio, é por ele que eu existo, a minha fonte é ele, o meu propósito está nele, e ele habita em mim, aplauda ele. Ele habita em mim, a minha vida, e a minha vida, e a minha vida, eu
se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde ao sistema. O que você vê com seus olhos é passageiro, mas o que você vê com a visão de Deus, isso é eterno. Por isso que vale a pena morrer para o mundo, morrer para os sonhos do mundo e viver os sonhos de Deus. Espírito Santo, que cada um reconheça a visão do Senhor, que cada um não despreze o dom que receberam, e que nenhum esqueça, Senhor, que existe um lugar, e nós estamos sendo cada dia preparados para viver esse lugar. Por isso não pode haver pressa, porque Jesus, em 3 anos e meio, viveu o que ele treinou os seus 30 anos de vida. Para chegarmos nesse lugar de convergência, onde as coisas fazem sentido, onde os resultados são exponenciais, existe esse tipo de preparação. Mas até que esse lugar chegue, ou esse lugar fica claro, o Senhor não nos deixa só. Assim como o Senhor esteve com José desde quando criança, e o Senhor fez cumprir nele o que o Senhor já havia planejado antes dele vir à terra, é o que nós também queremos viver. Governantes na área que o Senhor escolheu para estabelecermos o reino, sem nos comparar com ninguém, porque cada um tem o seu ofício, cada um tem o seu lugar. Nós queremos viver, Pai, os teus sonhos, os teus planos, que nós sabemos que não é de mal, mas é de bem e é de paz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como já é no céu. Diga: tudo está escrito, tudo está escrito, e eu vou viver tudo que Deus escreveu acerca da minha vida. Você pode aplaudir a sua história com Deus agora? Te amamos, Senhor. Queremos viver a nossa história contigo. Nós não abrimos mão. Queremos viver a história que o Senhor escreveu. Grite, aplauda, dê um pulo. Abrace alguém e fala assim, ó: o plano de Deus para a sua vida é perfeito. Dê um abraço bem forte. Deus abençoe. Deus abençoe. Próximo sábado, culto Vox, e de hoje a 15 em